agora vamos saber como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindo, Luiz. Bom dia para você. O destaque hoje é o Boletim Focus, né? Verdade, Cláudia Barto. Bom dia a você também, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Como ocorre toda segunda-feira, temos o Boletim Focus, mas hoje um Boletim Focus especial. Primeiro, para quem não sabe o que é o Boletim Focus, é aquele compilado de projeções econômicas que o Banco Central faz com cerca de 100 instituições financeiras. Esses dados são coletados na sexta-feira e sempre divulgado na segunda-feira. Por que especial essa semana? Porque semana passada pegou fogo a polêmica envolvendo o presidente Lula, o Banco Central Autônomo, as críticas que foram feitas pelo presidente Lula aos juros elevados, e começou a surgir no governo a ideia de mudar o sistema de metas de inflação. E claro que isso assusta o mercado financeiro e se reflete principalmente nas projeções inflacionárias, que vão piorando a cada semana. Pela 9ª semana consecutiva, piorou a projeção de IPCA para esse ano. Nós vamos para o telão para conferir o Boletim Focus. Repare só, setinha para cima, 5,79% é a projeção para esse ano. Na semana passada era de 5,78%. Como eu disse, é a 9ª semana consecutiva de piora e já está bem acima do teto da meta de inflação, que este ano é de 4,75%. Ou seja, ao que tudo indica, o Banco Central, pelo 3º ano consecutivo, não vai cumprir a meta de inflação. Para o ano que vem, aqui é muito preocupante, porque também está piorando a projeção para o ano que vem, que agora já chega a 4%. Lembrando que no ano que vem o centro da meta é de 3%, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual a mais ou a menos, ou seja, no limite, o teto da meta do ano que vem é 4,5%, o mercado projeta 4%. Em relação a PIB, encolheu um pouquinho, o PIB deste ano é um PIBinho, segundo o mercado financeiro, de 0,76%. Por ano que vem, PIB estável, em termos de projeção, um crescimento de 1,5%. No caso do câmbio, nenhuma novidade, dólar para o fim desse ano, R$ 5,25, para o fim do ano que vem, R$ 5,30. Selic, para esse ano, a projeção subiu um pouquinho para 12,75%, ou seja, o mercado enxerga um espaço de um corte de 1 ponto percentual no fim deste ano. Eu, particularmente, continuo achando que não há espaço para o Banco Central reduzir juros esse ano por conta justamente dessas elevações que eu mostrei aqui em termos de expectativas inflacionárias. Mas, enfim, o mercado aos poucos vai se ajustando. Para o ano que vem também piorou um pouco, agora o mercado enxerga uma Selic em 10%, ou seja, ao que tudo indica, no ano que vem ainda teremos uma Selic na casa de 2 dígitos, o que é muito ruim, é uma taxa de juros muito elevada. Conforme eu vinha comentando com vocês, nesta semana deve prosseguir o debate sobre as metas de inflação. Há uma ideia dentro do governo de mudar o sistema de metas, que hoje tem uma meta para cada ano. Como eu disse, a meta desse ano é 3,25%, o teto 4,75%. Para o ano que vem a meta é menor, de 3%, com o teto de 4,5%. Qual é a ideia que está sendo gestada dentro do governo Lula? É você, em primeiro lugar, aumentar essa meta do ano que vem de 3% para algo como 3,5%, 4%, aumentar a margem de tolerância para 2 pontos percentuais e, além disso, não ser uma meta para o ano calendário, ou seja, não é uma meta para 2024, uma meta para 2025. A ideia seria uma meta sempre para 12 meses à frente. O Banco Central teria que tentar cumprir nos 12 meses seguintes aquela meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Claro que qualquer mudança neste momento assusta o mercado financeiro. Isso tem impacto na política de juros e, consequentemente, nos nossos investimentos. Por isso que nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News o Alberto Amparo, ele que é Head de Análise Internacional da Suno Research. Alberto, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Alberto, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o seu cenário para o mundo, mas eu queria começar com as questões brasileiras. Como é que o mercado financeiro está enxergando todo esse debate sobre uma possível mudança das metas de inflação e de que forma isso pode impactar no espaço ou não do Banco Central para mexer nos juros?
Bom, tivemos toda essa questão da independência do Banco Central, algo que eu acho extremamente fundamental. Nós temos a independência do Banco Central, olhando para outros países. Esse ano, a gente tem algumas coisas impactando a inflação. Nós temos, por exemplo, a volta dos tributos PIS/COFINS em gasolina, etanol. Temos também os R$600 de gastos com Bolsa Família. Temos também um provável aumento real no salário mínimo. Então, temos forças inflacionárias. Então, um aumento real no salário mínimo, por exemplo, eleva o gasto das famílias. E a projeção, até um pouquinho maior de inflação para 2023, segundo o time da Suno Research, a gente espera em torno de 5,9% IPCA nesse ano. O que mostra que não está fácil mesmo a missão do Banco Central. Agora, Alberto, eu queria aproveitar a sua expertise internacional para fazer uma comparação do Brasil com alguns países desenvolvidos. Por exemplo, México e Chile já têm meta de inflação de 3%. O Brasil estava caminhando para essa meta de 3% já a partir do ano que vem, que me parece ser uma meta bem razoável para um país em desenvolvimento. Só que agora está em estudo, dentro do governo Lula, a ideia de aumentar essa meta de inflação. Eu queria ouvir sua opinião, se você acha que estava razoável a gente caminhar para algo muito parecido com o Chile, com o México, ou se o Brasil, de repente, até por questões estruturais nossas, deveria de fato ter uma meta de inflação um pouco maior. Bom, para isso, existem variáveis que são exógenas, variáveis que não estão fora do controle do nosso governo. Então, por exemplo, nós tivemos recentemente sanções no petróleo russo. A Rússia também está falando que vai diminuir um pouco a produção de petróleo. A Petrobras teve um aumento recente, se não me falha a memória, de 7,5% nos preços do combustível. Então, acho que são cenários um pouco diferentes, Por exemplo, uma variável fora de controle, aumento no preço dos combustíveis, deveria acarretar num aumento, sim, da meta da inflação, ao meu ver. Perfeito. Bom, vamos conferir agora o mercado financeiro, como é que está a abertura desta segunda-feira. Para isso, nós preparamos alguns gráficos para colocar aqui no telão, mostrando que o Brasil, infelizmente, começa a semana na contramão do mundo, ou seja, o mundo está em alta e o Brasil em baixa. Vamos para o telão? Provavelmente uma queda estimulada ou contaminada por esse debate político envolvendo o Banco Central, juros, metas de inflação. O índice Bovespa abre em queda de quase 0,5%, 0,45%, aos 107.593 pontos. Significa que no acumulado do ano, desde o dia 1º de janeiro, quem investiu em Bolsa de Valores aqui no Brasil, o índice Bovespa está em queda de 2%, então são perdas reais de 2%. No próximo gráfico, a gente vai ver que na Europa, na contramão, está tudo em alta. Repare só, Frankfurt subindo 0,47%, Londres 0,28%, Paris 0,81%, Madrid 0,66%. Na Ásia, comportamentos mistos, tivemos alta em Xangai de 0,72%, porém em Tóquio, queda de 0,88% e Hong Kong também perdas de 0,12%. Quem nos acompanha por imagem na Panflix e no YouTube, observa que os resultados aqui dos Estados Unidos são resultados da sexta-feira. Por quê? Porque o mercado americano abre daqui a pouquinho às 11h30 pelo horário de Brasília. O índice futuro das bolsas americanas indica uma abertura com leve alta nesta segunda-feira. E por fim, no último gráfico, a gente vai ver o mercado de câmbio. Hoje um alívio, pelo menos em termos de dólar. A gente vai ver que o dólar está caindo hoje no próximo gráfico, assim como o euro. Observe só quedas fortes. Dólar caindo 1,51%. R$ 5,21, o euro 2,04%, 5,57. Lembrando que na semana passada, tanto o dólar quanto o euro subiram muito por conta dos ruídos políticos, por conta das críticas do presidente Lula à autonomia do Banco Central. E o Bitcoin perdendo 0,63% aos 21.657 dólares. Então eu queria chamar de volta o nosso convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, o Alberto Amparo, ele que é Head de Análise Internacional da Suno Research. Alberto, eu queria começar falando um pouco sobre o cenário global. Como é que você está enxergando o cenário de juros lá fora? Existe algum risco ainda, na sua visão, de o Banco Central americano, de o Banco Central europeu terem de carregar demais nos juros e jogarem as suas economias num processo de recessão? Ou esse cenário, neste momento, está descartado?
Bom, segundo os comentários, né, do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, né, o Jerome Powell, deve levar um tempo até a inflação voltar até a meta de 2% deles. Tá? As previsões são em torno de 6% a inflação nos Estados Unidos até o fim do ano. Esperamos uma leve redução, né, perante os 6,5% dos últimos 12 meses, principalmente puxado, né, pela queda no preço dos carros usados. Como muita gente sabe, o preço de carro subiu, né, em 2020 e 2021. Então a venda de carros, se você olha nos últimos 11 anos, né, ela está nos patamares bem baixos. Mas, segundo os comentários do presidente do Banco Central norte-americano, voltar essa inflação para o patamar que estava anteriormente, né, em termos de 2%, deve ser um problema que vai levar algum tempo para resolver. Isso significa, então, que os juros devem ficar altos ainda por um bom tempo, é isso? Bom, hoje em dia, num patamar, né, de 4,5% a 4,75%, a gente vai precisar ver como andam, né, os preços, mas é provável que haja ainda algumas elevações até o fim do ano. Muito bem. Já continua a entrevista com o Alberto. Nós vamos ao vivo aqui em São Paulo, a sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, porque o ministro do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho, fala neste momento. Vamos acompanhar. Resumindo, eu acho que me assusta. O melhor jeito de resolvermos os principais problemas. Para isso, a representatividade é crucial. Então, o que eu trago de provocação para vocês também é que quando discutirmos na mesa de negociação que espécie de espaço, qual a mesa que tem que ser privilegiada para a construção das soluções dos problemas, começa lá no ambiente de trabalho. Então, começa pela representatividade das partes, começa pelo sindicato presente em cada localidade. Esse é o ideal. Eu sei que nós estamos muito distantes do ideal e vamos trabalhar para chegar não sei quanto tempo, mas é preciso que as partes exerçam esse processo, porque a partir daí o problema pequeno vai ficar pequeno, vai ser resolvido pequeno, vai ter que crescer, vai precisar chegar na Justiça do Trabalho, no Judiciário. O Judiciário tem muitas demandas porque nós temos conversado pouco, nós temos exercido pouco o papel da negociação e de solução a partir do que eles surgem. Tem o Ministério do Trabalho tem uma estrutura danada para fiscalizar, para autuar, não precisa nada disso. É possível que o sindicato e a empresa atuem. Muito bem, estamos acompanhando então a palavra do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, reunido com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Uma reunião importante, porque o Luiz Marinho tem um histórico no sindicalismo, né, representando os trabalhadores, e toda reunião com o empresariado acaba gerando dúvidas sobre, por exemplo, qual será o novo valor do salário mínimo, que o governo prometeu anunciar um valor mais robusto a partir do mês de maio, se haverá alguma alteração na reforma trabalhista que foi feita ainda no governo Temer. O Luiz Marinho, quando assumiu o ministério, disse que queria fazer algumas alterações. Isso gerou muito temor no mercado. Aí alguns integrantes do governo Lula disseram, não é bem assim, não vai mudar. Enfim, a gente vai continuar acompanhando esta reunião e voltaremos a qualquer momento com mais informações ao vivo, direto da sede da Fiesp. A gente continua aqui com o programa Mercado Financeiro. O nosso convidado, o Alberto Amparo, da Suno Research. Alberto, a gente já comentou aqui o cenário de incertezas no Brasil, as dúvidas também que envolvem o cenário global. E agora, para finalizar, a gente precisa orientar a nossa audiência como é que se investe num cenário com tanta incerteza, né? Desde aquele investidor um pouco mais conservador, que eventualmente pode aproveitar os juros altos para proteger o seu dinheiro, até proteger da inflação, e aquele investidor talvez tenha um perfil um pouco mais arrojado, que enxerga oportunidades na Bolsa de Valores. Para muitos, a Bolsa de Valores está barata aqui no Brasil. Não sei qual a sua opinião, a opinião da equipe da Suno Research, mas eu queria que você aproveitasse esse momento para orientar a nossa audiência. Perfeito. Bom, para quem é conservador, atualmente nós temos uma alternativa bastante atraente, né? Nós temos títulos do Tesouro IPCA, por exemplo, que você tem a proteção do seu poder de compra, ou seja, temos seu retorno corrigido pelo IPCA e mais de 6% real, né? Em torno de 6,2% real até 6,5%, dependendo da duração do título. Então, para quem é conservador, essa é uma alternativa com baixo risco para você, né, preservar seu poder de compra e ainda ter um ganho real. Além disso, como você mencionou, também acreditamos que existem oportunidades pontuais, né, empresas baratas negociadas na Bolsa aqui no Brasil,
Mas isso para quem tem um pouco mais de apetite, né, que consegue se expor à renda variável, podemos ter volatilidade, né, ao longo desse ano, mas com a ajuda de um profissional, acho que renda variável dentro do Brasil também existem oportunidades. E fora do país, né, uma alternativa, né, para quem quer dolarizar investimentos, por exemplo, é investir num ETF, num fundo que se expõe ao S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos o Ibovespa, né, que tem aproximadamente 60 empresas, mas lá nos Estados Unidos essa é uma forma fácil também para o investidor brasileiro dolarizar um percentual do seu patrimônio, expondo-se, né, a esse índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Boa, boa. Então, o melhor caminho é a diversificação. Aproveita a renda fixa, tem juros altos. Aproveita oportunidades, como falou o Alberto, na Bolsa de Valores. E um pouco também de exposição no exterior. Eu queria agradecer o Alberto Amparo, ele que é Head de Análises Internacionais da Suno Research. Alberto, muito obrigado. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer foi nosso. A gente vai encerrando assim o mercado financeiro de hoje. Uma semana nova começando. Vai ter ainda muito ruído político, não tem jeito. Os ruídos por conta desse debate sobre mudança de metas de inflação. É um debate que foi gerado pelo presidente Lula. Eu, particularmente, acho que o governo está gastando energia em algo que não deveria ser prioridade agora. Na minha opinião, prioridade da equipe econômica deveria ser, 1, reforma tributária no Congresso Nacional. E 2, apresentar uma nova política fiscal para substituir o teto de gastos. Mas, de fato, temos o tema em debate, a gente não tem como fugir disso. A grande dúvida é se o Conselho Monetário Nacional vai ou não propor uma alteração nas regras das metas de inflação. Certo, Cláudia Bartel? Certo, Luiz Arthur Nogueira, que volta com a gente amanhã com mais destaques do mercado financeiro também. Um bom dia para você, Luiz. Bom dia.